intercede e quando a nossa luta mas também a gente desce a lenha quando o cara nega os nossos direitos também. Nós vamos para cima. Então eles sabem disso que a gente fala e tem a cabeça erguida para falar. E a representante quem representa os funcionários do DR, se é você que sempre está presente, eu assisti a todas as reuniões, aquelas com Cida Ramos, se é você quem está lá. O presidente da Associação do DR Racista, que fala todas essas pautas. Aí eu sou o testemunho que eu assisti todas elas pela televisão. E quando eu falo, quem vai é o patrulheiro Carvalho, viu? Chama de bandido, mas é o patrulheiro. Quando eu falo, ele vai. Vai lá, não sei o que ele tá. Ele sempre vai, né? E ele vai falar, quando eu vou, às vezes, na Assembleia, eu vou dizer, Vandir, dá um pulo lá, nos representa lá, porque você tem toda a carga cultural do sindical para fazer isso. Gente, então, esse é um assunto para poder a gente entrar em outro assunto. Vamos agora, vamos ver aqui. Gente, que coisa, exatamente, você parece que leu o papel, né? Olha, os quinquênios, inclusive eu estou aguardando aqui o doutor Ricardo para falar sobre isso também, certo? Mas os processos estão andando, certo? Agora, muitos deles estão sendo negados, inclusive alguns deles estão se dirigindo para Brasília, porque os Mozalas, o sindicato dos Mozalas, recorreram, como eu disse a vocês todos sabem, de 1.500, vamos fazer um número redondo, de 1.500, 400 já recebem, certo? 400 já recebem. Então outros estão a caminho, tem outros que o juiz deu o direito, mas a PBPREV está recorrendo, certo? Tem outros que até já foi calculado o precatório do cara, mas a PBPREV está recorrendo. Aqui no DR, eu não tenho notícia ainda de processo chegando e o DR recorrendo, porque aqui se recorria com o seguinte argumento, que estava prescrito. Na PBPREV, eles recorrem quando do valor, tanto da implantação, que ficou dúbio quando foi aprovada a súmula dos quinquênios lá no tribunal, como também do valor do precatório. Então, a gente entrou com um recurso através do escritório dos Mozalas no tribunal, para que ele esclareça na súmula dos quinquênios se foi prescrito ou não, porque lá está dúbio. Se é 77 ou 17, certo? Porque tem grupo na PBPREV, vamos só citar da PBPREV, que um descongelou com 17% e o outro descongelou com 77%, no mesmo ano, no mesmo órgão. 77, certo? E no DR, os que vieram para cá foram todos com 77, certo? Ainda não veio com 17 não, mas tem a caminho, mas não chegou ainda por aqui. E a gente está esperando também com isso, indo a Brasília, para que eles tirem essas dúvidas que está aqui com o Tribunal de Justiça da Paraíba, para que a gente possa, todo mundo está recebendo. E vocês sabem, em 2013, Dr. Carlos descongelou de todos, mas há um grupo do DR, ligado inclusive ao sindicato, certo? Recorreram aí a algumas instâncias, inclusive a imprensa, e foi retirado inclusive de 223 auxiliares de serviço em fevereiro de 2013. Então a gente teve ganho esse quinquênio nosso. O que a gente ia lutar era para descongelar também dos aposentados. E eles até me cobraram quando souberam da notícia. Eu digo, olha, deixa implantar o do pessoal da ativa, que a gente vai correr lá na PBPREV. Deixa eles implantarem. Mas infelizmente, esse grupo, que usou inclusive o companheiro Josias, que faleceu recentemente, para pegar o contra-cheque de Martins Meira e fazer essa operação que derrubou de todo mundo. Todo mundo. Bom dia, doutor Ricardo. Bom dia, tudo bom? Tudo bom. Doutor Ricardo, eu estou falando dos quinquênios, então é o café ou a... Está tomando terno, o café eu passo para você.
A gente está vendo esses processos que eu falava aqui, doutor Ricardo, que eles estão andando, certo? A gente está acompanhando cada um, certo? E a gente acha que esses que foram para Brasília, me parece que já tem 2 grupos indo para Brasília, certo? Quando chegar em Brasília, pode ser que esses tenham sendo resolvido esses, resolvam os demais. Inclusive a própria súmula que teve em deferimento esse recurso nosso através do Mozalas lá no tribunal, agora recentemente, eu creio que os Mozalas vão também recorrer para Brasília, para que tire essa dúvida da prescrição e tire essa dúvida da questão do valor, porque a gente descobriu na época que foi aprovada essa súmula que essa gratificação que eles tratam de gratificação de tratos sucessivos, né? Ela não prescreve nunca. Por que ela não prescreve? Porque todo mês ela vem no contra-cheque da gente. Então não tem esse negócio de 5 anos não, certo? Então a gente descobriu isso e foi por isso que nós, né, aprovamos essa súmula aqui, inclusive com a defesa oral de doutor Ricardo, lá no pleno do tribunal. Então a gente conseguiu isso aí. Agora, na hora que eles fizeram a súmula, deixaram dúbio essa questão da prescrição e a questão do valor do percentual, certo? Então a gente está correndo atrás disso aí, certo? Porque muita gente, vocês terem uma ideia, tem gente aí que recebe R$3.000 e o outro 280. Muita gente, certo? E quantos companheiros nossos não se foram e não tiveram direito? E aqueles que tiveram direito, mesmo indo embora, a gente tentou botar para as pensionistas e a PBPrev não aceitou. Porque essa distorção está sendo corrigida na súmula dos quinquênios. Que, caso o companheiro vá embora, a pensionista tenha direito dos quinquênios dele, majorado. Então, na súmula, ele fala sobre isso na súmula. E isso foi fruto da nossa luta, certo? Do nosso escritório no Mozalas, certo? Que colocou também as pensionistas lá, certo? Também colocou isso aí. Então, a gente está nesse aguardo. Doutor Ricardo tem uma nova informação que eu queria perguntar se ele já tomou o cafezinho dele ali e venha falar com a gente aqui, certo? Depois você tira uma foto aí com esses maquinários do DR aí, feito pelo artesão Mário Jorge. Doutor Ricardo. Bom dia, pessoal. Vamos lá, algumas coisas aqui. Essa questão dos quinquênios aí já vem se arrastando durante muito tempo. Mas assim, a gente priorizou aqui o pessoal do DR, tanto é que o pessoal da saúde e o pessoal da educação também recebe quinquênio. E a gente não ingressou com essas ações, porque eu até falo com a CIS, hoje em dia, uma grande dificuldade que os advogados têm é justamente o que diz respeito à questão da gratuidade judiciária. Então a gente tem que ter cuidado quando a gente vai manejar esse tipo de ação. O que está acontecendo muitas vezes? A PBPrev e o Estado não estão conseguindo se adequar naquela questão dos percentuais. A gente se analisou alguns casos aqui que às vezes o quinquênio ele permanece com um valor pequenininho lá e o retroativo dos últimos anos dá um valor gigante. Eu disse assim, a gente tem que ver como a PBPrev está se portando na questão desses cálculos, bem como também o Estado, para a gente também não estar manejando ações ou estar criando essas demandas com um volume de ações que às vezes não tem sentido, porque na súmula, pelo que está lá, ela diz o quê? A Lei 50/2003, quando ela foi confeccionada aqui em março de 2003, eles viram que tinha uma brecha. Então, logo em seguida, no mesmo ano, eles editaram a Lei 58/2003. Então, ficou aquele lapso temporal entre março e, se não me falha a memória, até novembro ou setembro. Então, aqueles servidores para a justiça só teriam direito ao quinquênio aqueles que tivessem completado o quinquênio nesse intervalo. Um exemplo, a CIS. A CIS fechou o quinquênio dele em março, vamos dizer. A CIS teria direito a um outro quinquênio nesse intervalo? Não, porque a CIS teria o quê? Os quinquênios que ele teve. E ele estaria iniciando mais um período de 1 ano dos outros quinquênios a que ele teria direito, que não é de 5 anos, então a CIS em tese não teria direito. Mas aquele servidor que fechou o quinquênio entre março e novembro, aí ele sim teria direito ao descongelamento.
É o caso aqui de um presidente do Sindicato dos Engenheiros, seu Hélio Abílio. Ele mesmo disse, cara, meu quinquênio fechou antes. Aí até ligaram para ele e disseram, seu Hélio, o senhor tem aqui 125 mil reais para receber. Aí eu disse, lembre-se, seu Hélio, se for julgado improcedente, o senhor vai pagar 10% em cima de 125 mil. Vai pagar o de 125 e... Não, vai pagar 10% de honorário da sucumbência. Por quê? Porque os engenheiros do Estado estão recebendo um salário bom. Então a justiça vai lá e diz o quê? Diz, não, aqui ele não é pobre nos termos da lei, não. Ele aqui tem um salário bom, ele vai pagar as custas. Aí a sucumbência hoje do Estado geralmente é uma gravida em 10%. Então a gente tem que ter esse exemplo, para a gente não estar criando essas ações dessa forma. E também para a gente verificar também, esses valores não estarem necessariamente no precatório. Para vocês terem ideia, teve uma modificação até dos precatórios, depois vocês devem falar com vocês aqui sobre isso. Mas uma forma de vocês receberem na via administrativa. Eu fiquei sabendo agora, essa semana, que a PTPrev está pagando alguns desses valores sem necessariamente enfrentar precatório. Eu até marquei uma reunião lá com o superintendente lá para verificar isso aí. Porque se for, é muito bom para o aposentado e para o pensionista, para não ter que estar enfrentando essa via cruz que é receber um precatório. Então, assim, essa súmula está lá. Existe a súmula que a Assis falou aqui, que são de trato sucessivo. O que é uma súmula de trato sucessivo? É que o servidor, todo mês, ele está sendo prejudicado. Então, assim, o servidor tem que estar lá em 2013, ele tem entrado com ação, não, ele pode entrar com ação hoje. Aí só que ele vai pleitear o quê? Quando ele ingressa com ação hoje, ele pega 5 anos para trás e o período que a ação dele tramitar. Então a gente pode atacar isso aí, com base nessa súmula. Existe recurso, que é da súmula aqui do Tribunal de Justiça, que vai ser discutido no STJ ou STF. Mas por se tratar de uma súmula que está editada no STJ, é uma súmula que está em vigor, na minha ótica, o ataque que tem que ser feito é através de um recurso chamado reclamação. O que é isso? Não é um processo assim, você diz, porque o tribunal não descumpriu isso, não. É não. É dizer assim, olha, Tribunal de Justiça da Paraíba, existe uma súmula do STJ, ela está em vigor, e vocês têm que aplicar essa súmula com base nesse entendimento, que é o que o Tribunal daqui de Justiça não aplicou. Porque dentro de uma súmula, ele editou 6 enunciados, para complicar ainda mais a situação do servidor. E como se isso não fosse suficiente, tem cálculo que está sendo feito no repiquinho, naquele intermediário e no repicão. Aí imagina aí para o servidor dizer, o fulano está ganhando 77%, o outro está ganhando 17%, que é o máximo. Aí o outro está ganhando 25%, que seria a soma, porque assim, é 5, 7, 9, 11, 13, 15 e 17. Aí o repiquinho, né, que seria de acordo com os que quando vocês tivessem. A outra metodologia que o tribunal abriu lá seria o quê? 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Aí somaria, de acordo com o número de quinquênios que você tivesse. Você tem 4 quinquênios, 5%, 5 quinquênios, 25%. E o repicão, que é o melhor que tem, que seria os 77% sobre o vencimento. Então, assim, existe essa dificuldade nesse tipo de abordagem. Mas a gente está tentando ver se trabalha, até mesmo faz uma composição, até mesmo com o Estado, uma negociação, um acordo judicial para que se aplique esses valores, e de forma até escalonada, para não gerar um impacto financeiro muito grande. Mas a gente está tratando isso aí, a gente está vendo assim, a via que é para poder buscar o caminho correto. Ricardo, a novidade que você colocava é essa da PBPrev? Aí tem essa questão da PBPrev, porque assim, para vocês terem ideia, quem disse isso foi outro servidor. Ele entrou com outro advogado em uma outra ação, aí eu disse, mas tem certeza que está sendo pago na via administrativa? Aí ele disse, está sendo pago na via administrativa. Eu disse, eu acho que vai até o RPV do Estado, porque o RPV do Estado são 10 salários mínimos. Então até 10 salários mínimos, o Estado paga na via administrativa. Eu fiquei de analisar o processo dele para verificar se passa dos 10 salários mínimos ou não. E existe também um movimento da OAB para que esse RPV do Estado, ele aumente. Ele vá para 50 salários mínimos. Porque isso facilitaria, seria um projeto de lei para alterar a lei atual do Estado da Paraíba, para até desafogar um pouco essa questão dos precatórios. Porque hoje o precatório, da forma como está, ele é impagável. O que o Estado deposita hoje, o repasse do Estado, não paga hoje juros e correção dos precatórios. E o Tribunal tem ciência disso, a OAB tem ciência disso, a Controladoria tem ciência disso.
E isso precisa resolver, porque existe uma determinação do STF para que os estados eles zerem os precatórios. Entendeu? Isso tem que acabar. O servidor não pode mais ficar prejudicado, não. Da mesma forma que o estado deve ao servidor, é preciso, quando tem uma decisão dessa, o servidor receber imediatamente. Ou se não, no ano seguinte, quando for rodar o orçamento, coloca aqueles débitos que o seu estado tem e joga isso para o orçamento no ano seguinte. Mas ficar desse jeito, para vocês terem ideia, hoje o precatório está sendo pago é no ano 2007. E sem previsão de pagamento. Sem previsão de pagamento, porque houve essa mudança. A CIS está sabendo mais do que eu, essa mudança que teve. Entendeu? Então, assim, a pessoa corre aqui para perguntar a CIS. E quando eu tenho dúvida, eu me perguntarei. Que houve uma mudança na dinâmica de pagamento. Alguma pergunta sobre os 50 que a gente passaria para o PASEP. Já aproveitando que o Ricardo está aqui, eu vou inverter um pouco a pauta para responder isso aí. Pronto. Essa questão dos 50, Ricardo, tem uma outra notícia boa vindo da PBPrev. Tem dois grupos que foram descongelados na PBPrev em 2013, mais ou menos aí. Certo? Então, um dos grupos já está gerando precatório. Certo? E a gente já está dando entrada na preferência desse precatório, desse grupo que já gerou e já foi aprovado. Qual é a pena? É que metade desses companheiros estão falecidos. Metade. Veja a história da demora da justiça, Ricardo. Então vão ter que a família entrar, se habilitar nesses precatórios para receber. Da mesma forma, o outro grupo, que tem um grupo de 24 pessoas, que é esse que está gerando os precatórios, e tem um outro que está para gerar, que são 19 pessoas, é conhecido como o grupo de Calbi. Certo? É conhecido como o grupo de Calbi. Que esse é que descongelou com 77%. Então a gente está aguardando esse pessoal aí, certo? Então, dos 50 aí. Eu queria falar agora, Ricardo, aproveitar a sua presença, sobre o PASEP. Certo? A gente tem entrado com o processo do PASEP desde 2019, que a gente tem entrado com esse processo, através do escritório dos Mozalas, quando o Ricardo ainda estava lá. São 135 processos, certo? 135 processos. A maioria desses processos, ele gerou custas, não muito grande, mas gerou custas, que variou de R$ 145 a R$ 170 a R$ 300. Todas essas custas foram bancadas pela Acertec. Em nenhum momento a gente se dirigiu a nenhum sócio nosso para poder buscar essa custa. E como o Ricardo colocou o perigo nessas ações de quinquênio, lá tem custo que deu muito alta. E aí os advogados lá do Mozalas nos pedem imposto de renda, se você tem plano de cargo de salário, algumas despesas, para poder tentar diminuir essas custas. Vocês terem uma ideia, as duas últimas que chegaram para a gente deu em torno de R$ 10.500 a custa. Ficar difícil até para nós arcar com essas custas. E a gente recorreu e um deles, certo, já reduziu em 90% essa custa. Então a gente está aguardando o boleto dele, mas pelo menos, né, reduzir 90% do valor da custa já é uma vitória. E como está esse processo? Antes de eu passar para o doutor Ricardo, os processos que a gente tem notícia no Brasil e também na Paraíba é que ninguém recebeu até agora, certo? Essa leva nova. A gente tem notícia que receberam o PASEP na Paraíba 3 pessoas, mas há muito tempo atrás, que foi o ex-presidente do tribunal, o juiz Aloysio Bezerra e um outro, Josivaldo. Só esses 3. As pessoas às vezes reclamam porque eles receberam. Mas veja só, esse processo foi para o STJ em Brasília. E esses 3 nos ajudaram para que eles modificassem o entendimento lá e dessem o direito da gente recorrer junto ao Banco do Brasil. E assim foi feito. Depois que houve um novo entendimento do STJ, em setembro do ano passado, as ações começaram a andar de novo. Tem ação que a gente via falar muito em audiência. Hoje quase eu não vejo falar em audiência. Mas tem uma história de um perito
que a justiça encaminha um perito, certo, para ver se aquele cálculo que foi dentro daqueles, as informações foram dadas pelo Banco do Brasil, se aqueles cálculos que os advogados estão reclamando, se está de acordo ou não. O que está ocorrendo agora? A justiça determina o perito, depois dos 6 meses o perito é aprovado lá. Quando esse perito chega no Banco do Brasil, o Banco do Brasil agora está questionando o valor do perito, do trabalho do perito. Que é um deles que a gente tem notícia, R$6.100. Então, o Banco do Brasil está questionando isso. Ele não está agora questionando que não deve não, porque o STJ colocou que é devido, certo? No entendimento que está aí, no STJ, certo? Então, agora está com essa história questionando isso aí. A gente está aguardando um recurso, ser julgado esse recurso do Banco do Brasil em cima dos peritos, para ver se algum de nós recebe isso aí. No Mosalas nós temos 135 processos. E com o doutor Ricardo nós encaminhamos 330 servidores, certo? 330 no caso CPF, para que ele desse entrada daqueles que ainda não tinham dado entrada, que são sócios nossos. Veja só, nesse mesmo caso, só para a gente recapitular aqui de forma muito rápida. Essas ações aí, antigamente, quando eram manejadas, Banco do Brasil. Banco do Brasil, o que é que se discutia? Justiça comum ou justiça federal? Pelo fato de ser uma sociedade anônima. Então, o tribunal que enfrentou essa matéria disse o quê? O prazo de prescrição dos PASEPs vão ser de 10 anos, desde quando você tira aquele extrato analítico, que é aquele extrato que você recebe, e logo em seguida eles dão aquelas microfilmagens. Esse é o primeiro ponto, que foi discutido aqui no Tribunal de Justiça. Segundo ponto, qual seria a esfera onde seriam manejadas as ações? Eu, na época, quando trabalhava no escritório, disse, olha, é ordinário. Por que ordinário? Porque quando você recebe a indenização do Banco do Brasil, quando você discute alguma coisa com o Banco do Brasil, qual é a justiça que você procura? Justiça comum. Mas muitos advogados manejaram essas ações na Justiça Federal, equivocadamente. E eu até alertei a eles na época, só que não abriu um precedente aqui, uma jurisprudência equivocada. Isso também foi discutido lá no Tribunal de Justiça. Outro ponto, qual seria a responsabilidade? Da União ou do Banco do Brasil? Também foi discutido isso. O Banco do Brasil tem responsabilidade. Se ele não aplicou o índice, ele se beneficiou disso aí. Então cabe ao banco aplicar esses índices. O outro ponto que a gente tem uma dificuldade, o Estado, muitas vezes, ele não repassou esses valores, porque na época, em 1988, as coisas eram feitas de forma mecânica, datilografia. Então, em alguns casos, o servidor chega para mim e diz, cara, puxei meu saldo aqui do PASEP, mas não deu nada lá. Aí fica difícil para a gente manejar uma ação sem que o servidor tenha algo lá. E até para fazer cálculo. Como é que a gente vai fazer cálculo se a gente não tem nenhum parâmetro de depósito lá? Então, assim, a gente pegou alguns de vocês e a gente ingressou com o protocolo na via administrativa junto ao Banco do Brasil, para que o Banco do Brasil enviasse todos as microfilmagens e os extratos analíticos de todos esses servidores, para que a gente possa manejar os cálculos e verificar, por exemplo, a CIS não tinha nada de saldo lá, então a CIS não tem como, a gente não tem como ingressar com essa ação de ACIS, a gente vai ter uma outra via. Pedrinho tem a ação dele lá, vamos calcular para saber mais ou menos quanto é que é o valor, se tinha direito, se não tinha, se não foi aplicado na época, porque às vezes o servidor até tem o extrato, mas não tinha saldo na época. Então não adianta manejar uma ação e criar uma perspectiva para o servidor, então a gente precisa desses erros. Aí é uma cautela que a gente precisa ter hoje, mas que a gente entra com uma ação coletiva, a gente está entrando no nome da associação. Tudo que a gente está fazendo hoje no nome da associação. Por quê? Porque tem a questão das custas também. Por exemplo, vamos dizer que Pedrinho lá tem 80 mil para receber. Aí o Banco do Brasil vai dizer, ó, Pedrinho, tu tem que pagar aqui tanto por cento de custo. É um monstro que ele vai ter. E a gente sabe que nenhum servidor quer ter despesa. Ele quer fazer o quê com um advogado? Se eu receber, eu pago. Se eu não receber, eu não pago nada. E assim, como bem disse aqui, assim está abarcando essas despesas que vocês estão tendo. Porque a associação tem uma despesa alta. Vocês pensam que é pouca coisa, mas é muito. Imagina aí, 100 e tantas pessoas que devem estar em ação, com indeferimento de gratuidade judicial, o trabalho que é justificar isso, que, ao meu ver, é outra bandeira que a gente vai levar para o tribunal, a gente vai marcar a bandeira do tribunal, para a gente tentar resolver isso, porque não é justo um servidor que receba 3 mil, 4 mil reais, 5 mil reais e não ter direito à gratuidade judiciária. Isso é uma forma de obstacular o acesso do cidadão ao poder judiciário. Isso não pode ocorrer, porque todos vocês têm despesas.
de aluguel, de casa, de energia, de água, de feira, plano de saúde, medicação, principalmente vocês, em virtude da faixa etária. Então, assim, é uma forma até injusta do tribunal tentar fazer uma espécie de justiça, que não existe. Assim, até usando o bom senso. Então a gente está tendo esse zelo, está tendo essa cautela para poder fazer. E como o Assis falou, tem essa questão do perito. Ninguém no estado da Paraíba, por favor, esses três, que eu tenho conhecimento, recebeu esses vazios. Ninguém. Se alguém tiver notícia de que alguém tenha recebido, me avise. Que até eu quero saber quem foi que recebeu. O que a gente tem notícia é o quê? Que existem sentenças de procedência. Contudo, o banco está discutindo essa questão do cálculo. E como assim bem disse aqui, como é o banco que está discutindo o cálculo, o ônus é do banco. Então o banco vai nomeia o perito. O juiz nomeia o perito. E o banco tem que arcar com essa despesa. Não é o servidor que vai arcar com essa despesa do perito, não. É o banco. Então o banco está discutindo o quê? O banco, quanto mais procrastinar o processo, quanto mais ganhar tempo, melhor. E é isso que o banco tem feito. Mas a gente tem acompanhado, porque antigamente é o quê? Se marcar a audiência. Mas audiência para quê? Se não tem acordo. A gente até falou com o juiz tudo, mas não tem acordo assim. Para que é audiência? Mas só para dizer que teve audiência, para ocupar o tempo do senhor, tirar um servidor lá do interior às vezes, para vir para cá para dizer que não tem acordo. Entendeu? A questão da discussão é por que não se remete para a contabilidade judiciária para fazer esses cálculos? Não, porque a contabilidade judiciária não tem como no país tem que estruturar a contabilidade do judiciário. Agora, o que não pode estar arcando, fazendo com que o cidadão arque essa despesa de perito. E se o juiz disser, não, aqui, ó, aqui o Banco do Brasil diz que não paga, o servidor vai pagar essa despesa? Entendeu? Então, assim, é bem delicada a situação. E, além de tudo isso, essas ações, quando a gente movimenta contra o ente público, ela envolve um volume muito grande de recursos. Já teve uma decisão do STJ, no sentido de que vocês têm direito. Mas aquele negócio pode vir uma decisão lá de cima e mandar reformular essa decisão. Que é o que aconteceu com aquela questão das ações do buraco negro, a questão que teve agora do INSS com relação à revisão da vida toda, não sei se vocês acompanharam. Era uma matéria que era 100% de direito. Mas quando foi para o STJ, o STJ disse, tá ok. Quando foi para o STF, disse, não. Aqui vamos refazer aqui a decisão. E refez a decisão de uma forma assim, desastrosa para quem entrou na justiça. Então a gente tem que ter essa cautela. Entendeu? A gente tem que ter esse zelo. E para o advogado, vocês têm que levar em consideração também o seguinte, assim se cobra muito aqui. Vamos funcionar, às vezes a gente vai até na justiça e diz, bota esse processo para frente, bota com o curso para o juiz despachar, tenta agilizar isso aqui, a gente vai tentar fazer uma forma, uma planilha atualizada, para que a gente possa toda semana estar no fórum, deixando uma listazinha em cada vara dessa, com os processos da associação, para que o juiz possa despachar, já que são despachos padronizados, com a mesma matéria. Um exemplo, PASEP. A gente identificar aqui assim, quantos processos do PASEP tem na primeira vara? Aí eu chego lá para o doutor Josvaldo, e doutor Josvaldo, aqui eu despacho igual para todas as ações. Então, se eu despacho igual, facilita o trabalho do juiz, facilita o trabalho do gabinete, vai ser o mesmo despacho para tudinho. E os processos ficam tramitando tudo ao mesmo tempo. Facilita até a identificação lá, então a gente vai buscar essa alternativa. E a de vocês é o mesmo advogado, porque o advogado só vai receber quando vocês receberem. Então, assim, a gente tem um interesse maior do mundo, que vocês recebam quanto antes essas ações, que é para poder receber também os honorários. Enquanto vocês não recebem, não recebem. E a gente tem que buscar formas do judiciário dar uma decisão de forma tempestiva. A gente vai tratar isso com o judiciário, vai agendar reuniões, não através da associação, mas a associação vai se fazer presente também, mas através da própria OAB. A gente vai sim provocar a OAB, para que a OAB faça uma reunião, para que a gente leve esses gargalos para o Tribunal de Justiça, para que eles vejam outras formas. Uma delas seria o quê? Acordos da forma extrajudicial, através de núcleos de conciliação. A matéria está pacificada, tá, vamos fazer aqui um cronograma de pagamento, isso daqui. Vamos resolver aqui, a parte abre mão de um determinado percentual e a gente flexibilizaria o pagamento parcelado. Por que não? Através desses núcleos de conciliação. Por que não fazer isso? A gente tem que levar essas ideias para o tribunal. Porque às vezes eles ficam encastelados, eles não sabem o que está acontecendo aqui. Porque a gente sabe que
que é uma queixa muito grande, é porque existe um volume muito grande de ações. Mas se o pessoal está fazendo irregularidade, aí o cidadão vai recorrer a quem? Se não ao Tribunal de Justiça, ou a Justiça Brasileira. Também tem que resolver. Inclusive, Ricardo, agora aumentou em 6, né, o número de desembargadores. Inclusive, esses desembargadores novos, eles vão estar atendendo o Fórum Brasileiro, que foi reformulado para atender e comportar esses novos desembargadores, porque o tribunal não tem estrutura para isso. Agora, uma coisa, essa ação do PASEP, pelos 3 que já receberam, ela não gera precatório. O Banco do Brasil faz o depósito na conta da pessoa. É um aspecto positivo, é justamente esse. Porque como o Banco do Brasil é uma SA, em tese uma empresa privada, então ele teria que pagar imediatamente na conta do servidor. O servidor só vai apresentar a conta e o crédito vai ser feito lá, através do alvará Covid, que a gente chama, que é o alvará hoje, que é de forma eletrônica, ele vai direto para a conta do servidor. Então é um facilitador. E aí, Marisa e Luzinete, não precisa a gente estar pedindo lá a ficha financeira para poder fazer as coisas lá. Ricardo, quando você toma aí a sua água, a gente faz alguma pergunta mais sobre o PASEP, senão a gente passa para o ponto de precatórios. Que a gente, eu acho que a gente é o órgão mais precatoriado da Paraíba. Que a gente tem muitos precatórios. Né? Vocês só perdem para uma entidade hoje, em termos de volume de precatório, os fiscais do Estado. R$1 bilhão. Achava que era nós, que a gente era campeão. 1 bilhão. Certo? Gente, então feito isso, a gente passa para o ponto de precatórios, certo? Para poder a gente falar dos 3 precatórios que a gente tem. A gente tem precatório que foi oriundo do plano de cargos e salários, que aquele foi registrado em 2014. Temos um precatório que é dos quinquênios descongelados pela CERDE, certo? No ano de 2010, 2013, certo? Temos esse precatório e tem um outro que é de outra diferença, 2008, 2010, que foi registrado agora em 2023, certo? Então, desse de 2014, praticamente todos já receberam, seja negociando, seja recebendo através daquele novo entendimento dos 200 salários mínimos. Então, praticamente, em torno de 1.000 pessoas já receberam. E algumas que ainda não receberam, está nessa lista nova da preferência, certo? Então, essa parte aí. O pessoal do precatório dos quinquênios, que já gerou esses precatórios, parte foi paga, já negociaram, os que saíram em 97, que gerou precatório de imediato. Outra parte foi paga através da folha suplementar, que saiu ano passado. E tem uma parte nova, dos precatórios novos, que a gente está buscando as pessoas para poder dar entrada na preferência, certo? Que a última lista que saiu de preferência foi a 40. E aí, eu queria colocar para vocês que no momento que está saindo essa lista 40, há uma modificação no pagamento de precatório do Estado da Paraíba. A primeira modificação vem através da Assembleia Legislativa, que lá eles colocam, como o Ricardo colocou aqui, que há uma dificuldade muito grande e quase impossível de se pagar os precatórios hoje registrados no Estado da Paraíba. O que a Assembleia aprovou? Que no ano ímpar vai se pagar as preferências e a cronologia, aquilo que o Dr. Ricardo falou aqui em 2007. E no ano par vai valer a negociação. Porque eles atentaram para isso, que é uma forma de acumular dinheiro, certo? Para poder pagar um ou outro, porque não havia condição de pagar tanto a preferência como a negociação, como se deu esse ano. Nós recebemos a negociação, cerca de 350 servidores do DR. Na do 2014 e 2019 foi cerca de 550. E esses já receberam. E tem muita gente nessa lista de preferência da 40. Que aqueles por doença já receberam.
E tem uma outra lista por doença, cerca de mais de 280 pessoas que estão para receber. Mas é de outros órgãos, certo? Porque os do DR praticamente já receberam os que acometidos de doença. Então, nesse intervalo, desse novo entendimento da Assembleia Legislativa e a aprovação dessa lei, tem um outro entendimento do CNJ, Ricardo, que ele praticamente acaba com as listas. Não tem mais lista. Então, o servidor ou o credor que der entrada no precatório, certo? Ele vai receber a preferência de acordo com o ano do precatório dele e não mais pela data que ele deu entrada no precatório. Isso. Aí vocês vejam, tem pessoas que deu entrada na preferência agora em outubro. E tem gente que deu entrada na preferência o ano passado. Só para eu dar um exemplo para vocês. Esse que deu agora em outubro, ele é 2014, o precatório dele. O que deu entrada no ano passado é 2023. Então, o de 2014, mesmo ele dando entrada posteriormente, ele vem para o início. Ele vem para o início. Então, isso faz com que, de certa forma, Ricardo, eu achei até um pouco de justiça. Porque é o cara que tem um precatório muito antigo, que já deveria ter recebido, sabe? Quando faz essa preferência aí. Eu achei que o CNJ agiu certo. Quando bota para que aqueles que são mais antigos recebam. Que é uma forma de você ir limpando aquela ordem. Limpando aquela ordem. Porque tem gente que agora que acordou, às vezes se aposentou, se ausentou um pouco da repartição, não participa muito das conversas, das reuniões de sindicato ou associação, então aquele cara, aí um dia ele numa conversa aí afora, lembrou-se que tinha aquele precatório da entrada, certo? E é bom que ele receba em vida, isso é muito importante, certo? Porque a gente tem visto aqui, principalmente os servidores do DR, como modifica quando ele recebe seus 100 mil, seus 200 mil, seus 80, 155. Ele diz assim, ajeitei minha casinha, eu troquei meu carro, eu paguei o curso do meu filho. Então tem modificado esses precatórios a vida de muita gente, principalmente os servidores do DR. Então muita gente que estava com pendências, certo? Tem feito isso aí. Então tem trazido um benefício muito grande. E a gente agradece, né, de estar recebendo isso em vida, mesmo perdendo esses 40% para o Estado, aqueles que negociaram, mas pelo menos recebeu em vida e realizou alguns sonhos. Isso é muito importante e traz até autoestima para a gente viver um pouco mais, certo? Realizando esses sonhos, ou da gente, ou de um familiar nosso, ou de uma pessoa nossa. Mas o preferencial, completou 60 anos, não tem direito? O preferencial... O preferencial é aquele que tem direito, aquele que completa 60 anos ou seja portador de doenças crônicas, que é umas 10 doenças. Então, essa é a história. Agora, o portador de doenças crônicas, ele passa na frente de todo mundo. Assim, tem custo para receber os preferencial, você sabe mais? Do DR? Não, do geral, do Estado. A lista 40 está com 5.500 pessoas, mas veja só, nessa nova norma do CNJ, essa lista já foi alterada. Por quê? Aqueles que deram entrada depois que a lista foi publicada, o tribunal está fazendo uma reavaliação, uma atualização, na verdade, certo? Desse grupo, e hoje pode ter 6.500 pessoas na preferência. Porque o servidor aqui perguntou, por que não paga de imediato? Porque o quadro hoje do Estado é um quadro de pessoas, de servidores com mais de 60 anos de idade. Então, muitos deles têm algum tipo de crédito para receber do Estado. Aí eles dão entrada nas preferências, só que o volume é muito grande. Aí por isso que tem que ter o orçamento para calcular aqueles 50 salários mínimos que vocês têm direito, para poder pagar. E às vezes tem que imaginar o impacto que é. Isso, volume de 5, então você tem uma ideia, a gente pagou 280 por doença, iria começar por idade,
mas com essa nova norma do CNJ, já apareceu 280 pessoas também por doença. Então, eles passam na frente de todo mundo, que eu também acho uma questão muito justa, uma situação muito justa, que eles passem lá, certo? Então, agora, a gente está submetido a isso, a gente do DE estava para começar a receber a preferência do precatório de 2023 a partir do número 1.700, agora essa ordem a gente vai ficar acompanhando ela. Porque a gente pode passar na frente, mas também a gente pode ficar para trás um pouco. Por isso que a gente foi prudente e disse, que só receberíamos no ano, por favor, no ano de 2025. Porque alguns noticiaram que a gente receberia até dezembro. Eu disse, não faça conta. Porque tem gente que faz besteira, troca de carro, troca de imóvel, às vezes de mulher, certo? Troca tudo, quando diz vai sair o precatório. Cadê mulher? Tem um safado aí. Então, e mulher troca de homem também, viu? Não fica assim não. Fica alegre não. Então, nós temos essas questões aí. Então, esses precatórios a gente está na cola, tive inclusive ontem também buscando informação sobre isso. Nós estamos aguardando esse pagamento desses 280 mais por doença, porque pagando isso aí, então o Estado tem condição de começar a pagar o pessoal por idade. Mas tem um outro detalhe, Ricardo. Eu acho também que eles estão protelando, certo? Para poder entrar na lei estadual, que é o ano ímpar pagar a preferência. E nesse intervalo, o que eles fazem? Acumula dinheiro. Certo? E aí pode ocorrer o que Marcelino falou, acumulando mais dinheiro, ele botar mais gente lá, porque até botar lá no setor financeiro um pouco mais de pessoas, certo? E pagar mais gente, certo? Porque tem também dois gargalos, o setor financeiro do TJ e o setor financeiro do Banco do Brasil, que eles pedem lá 10 dias úteis o Banco do Brasil quando chega o ofício para pagar. Então esses gargalos a gente fica na cola deles, ou seja, tanto eu como o doutor Ricardo, foi várias vezes lá no Banco do Brasil, a mulher disse, não, a gente está com poucos funcionários, não temos condições de fazer os pagamentos imediatos, mas pelo menos regular dos outros um pouco. E agora eles pedem os 10 dias úteis, e pelo que a experiência nossa tem feito nos 10 dias úteis aí, tá certo? Então, os precatórios estão nesse intervalo aí, certo? A gente está na cola também, sempre buscando, quase toda semana eu vou no setor financeiro para saber em que ponto está, certo? Que é para a gente receber esses valores ainda em vida, que essa é o que a gente persegue, para que todos recebam em vida, tá certo? Só mais um detalhe para vocês também, a título de esclarecimento. Desde o ano passado, 2023, existiu uma norma do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, que ele determinava, você vê como essas coisas mudam e vai influenciar também no custo de algumas ações. O CNJ determinou que em todos os tribunais de justiça do Estado do Brasil, eles criassem os juizados especiais fazendários. O que é isso? Hoje, no Estado da Paraíba, existiam 6 varas de fazenda. Que era a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e a sexta vara. A primeira e a segunda, elas foram extintas. E a partir de então se criou, já em 2024, o primeiro e o segundo juizado fazendário, em virtude do volume de ações que são manejadas em que consta o Estado ou os entes públicos como réus. Então, existia um conflito de competência. Então, para vocês terem ideia hoje, o servidor hoje vai manejar uma ação contra o Estado da Paraíba. A gente hoje, o advogado, a gente tem que ter noção desses valores, que é para poder a gente saber se vai manejar a ação no juizado especial ou no juizado na Justiça das Fazendárias. Por que isso? Porque se você manejar uma ação na Justiça da Fazenda, for julgada procedente a ação lá, e essa ação, quando você for liquidar, verificar que ela extrapola o teto do juizado fazendário, então o servidor vai ter duas opções aí. Ou ele renuncia o excesso da ação, do valor que ele tem para receber, e a ação já está julgada procedente. Ou ele pede desistência do processo
antes de ter essa sentença de procedência. O que é que estava acontecendo antes? Quem havia manejado já essas ações, por exemplo. Vamos dizer que a CIS aqui entrou com ação .dr. A CIS entrou com ação já em 2024, pedindo a DR R$250 mil. Aí entrou com ação do juizado especial, que é mais rápido. Quando chegou lá, teve a sentença, tudo direitinho, turma recursal, voltou, executação de ACIS. Eita, R$250 mil. ACIS, aqui a gente só vai pagar até 60 salários mínimos. Aí a CIS disse, o restante. Aí disse, ou aqui você recebe 60 salários mínimos, ou você não recebe mais nada. E o restante? É o servidor perdido. Então, assim, em virtude desse conflito, isso abriu um conflito de competência. Porque a CIS, quando entrou com essa ação em 2004, por exemplo, ele não sabia que tinha essa questão de, obrigatoriamente, a demanda dele tramitar no juizado fazendário. Então, se criou hoje o que a gente chama de um IRDR, que são incidentes e resoluções de demandas repetitivas, ou seja, uma coisa que vai ser cotidiana do judiciário e precisa enfrentar a matéria. Então, a partir de agora, esse IRDR foi julgado agora recentemente. Então, a partir de agora, antes de qualquer servidor público entrar em ação contra um ente público, ele tem que saber, através do advogado, quanto é mais ou menos o valor que ele está manejando. É um trabalho a mais para o advogado e é um ponto que o servidor vai ter. Porque ele vai ter que decidir em qual dessas duas esferas ele vai manejar a ação dele. Se é no juizado fazendário ou se é na justiça de fazenda. Então esse IRDR foi julgado agora recentemente e a partir de agora todas as ações que forem manejadas, elas obrigatoriamente, o servidor tem que decidir em qual dessas varas ela vai tramitar. Se ele quer o rito mais sério, que seria o juizado fazendário, ou se ele quer o rito ordinário, que é uma justiça mais demorada para receber essas diferenças. Então tem que ter cuidado. Pois é. Aí o que é que acontece? Tem duas situações. Nos juizados fazendários, se não me falha a memória, é até 60 salários mínimos, ou é 80. Não estou agora dando branco aqui. Ou é 60 ou 80. Eu posso verificar isso depois. Mas se você ganhar, o servidor ganhar hoje, ele vai ganhar até 5,50 salários mínimos dele. Entendeu? Não é muito, ele vai ficar quase no valor do teto. Mas se ele tem um valor maior para receber, ele tem que manejar no rito ordinário. Porque ele vai antecipar aqueles 50 salários mínimos dele. E vai receber o remanescente obrigatório. Aí ele vende o remanescente, deixa o remanescente, faz do jeito que quiser. Então precisa ter essa cautela. Com base nesse RDR. Então é uma questão que tem que ser analisada aqui. Eu tenho muito servidor que procura e diz, cara, diz, olha, vamos aguardar a decisão do IRDR. Quando ela sair, a gente já vê como é que está sendo aplicado. Tanto é que aqueles servidores que ingressaram com algumas demandas dessa natureza, todas elas estão suspensas. Por causa desse IRDR, que ele já foi julgado, as varas já foram comunicadas e os juízes vão começar a analisar essas demandas agora. E os advogados vão ter que se adequar a isso aí. Então a gente tem que estar atenado com isso, para não causar um prejuízo para o servidor. Tem que ter esse zelo, essa cautela aí.